Secretaria da Segurança Pública, Polícia Militar do Estado de São Paulo. 27º Batalhão de Polícia Militar do Interior, Tenente PM Ruitenberg Rocha. Jaú, 9 de julho de 2019. Solenidade comemorativa ao 87º aniversário da Revolução Constitucionalista de 1932. O dispositivo informa, sob o comando do 1º Tenente de Polícia Militar, Murilo Henrique da Silva, composto por atiradores do Tiro de Guerra 02019 Jaú, policiais militares do 27º Batalhão de Polícia Militar do Interior, Tenente PM Ruitenberg Rocha, escoteiros e alunos das escolas municipais de Jaú perfilam-se para receber a bandeira nacional e a bandeira paulista. A bandeira nacional é conduzida pelo monitor Nascimento e a bandeira paulista pelo atirador Olivato.
Em. Frente. Conversões, esquerda. Marcha. Agora a bandeira. Alto. Ombro. Arma. Descansar. Arma! Descansa! A solenidade comemorativa do 87º aniversário da Revolução Constitucionalista de 1932 é promovida pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, Sociedade Veteranos de 32, MMDC, através do núcleo João Ribeiro de Barros, de Jaú, Tiro de Guerra 02019, de Jaú, Prefeitura Municipal de Jaú, pelas Secretarias de Cultura e Turismo, de Mobilidade Urbana, de Educação e do Meio Ambiente. Temos a honra de contar com a presença das seguintes autoridades: Fabiano de Almeida Serpa, Tenente-Coronel, comandante do 27º Batalhão de Polícia Militar do Interior, Tenente PM Ruitenberg Rocha. Luiz Gustavo Toaldo Pistori, Tenente-Coronel PM, chefe do EM do CPI 8. José Semensati Júnior, Tenente-Coronel PM, comandante do 53 Batalhão de Polícia Militar do Interior. Hudson Covalan, Tenente-Coronel, chefe do Estado-Maior do Comando de Policiamento do Interior 4. Rodrigo Santana, Capitão PM do 53 BPMI. Major PM José Aparecido dos Santos, subcomandante do 27º Batalhão de Polícia Militar do Interior. Major PM Márcio Adriano Michelassi, coordenador operacional do 27º Batalhão de Polícia Militar do Interior. Capitão PM Fernando Henrique Perpétuo Pauli, comandante da 1ª Companhia de Jaú. Elcio Alves Torres, capitão PM, comandante interino da 2ª Companhia do 12º Batalhão de Polícia Militar do Interior. Dr. Reginato, patrono do núcleo do MMDC Jaú. Professor Marcos, presidente do núcleo do MMDC de Jaú. Senhor Antônio Genes, 101 anos, combatente de 32. Carolina Panini, secretária de Cultura de Jaú, representando o prefeito de Jaú. José Carlos Borgo, presidente da Câmara de Vereadores de Jaú. Jefferson Bastos, coronel PM, eterno comandante do 27º Batalhão de Polícia Militar do Interior. Dirceu Gonçalves Bastos, primeiro tenente PM, veterano da Força Pública. Célio Luiz Cardoso, supervisor de ensino de Jaú, representando a secretária de Educação de Jaú. Padre Armandinho, representando a Igreja Católica de Jaú. Carlos Gabarron, presidente do CONSEG. Wagner Brasil, vereador de Jaú. Toninho Masson, vereador de Jaú. O primeiro-tenente de Polícia Militar, Murilo Henrique da Silva, comandante do dispositivo, apresentará a tropa ao Tenente-Coronel de Polícia Militar, Luiz Gustavo Toaldo Pistori, chefe do Estado-Maior do CPI 8 e vice-presidente do núcleo do MMDC de Jaú.
Sentido. Ombro. Arma. Comandante, Tenente de Polícia Militar Murilo Henrique da Silva, comandante positivo. Apresento a tropa em forma para início do patrulhamento. Efetivo apresentado, pode dar início à solenidade. Descansar. Arma. Arma. Descansa. Convidamos a todos para cantar o Hino Nacional Brasileiro, música de Francisco Manuel da Silva e poema de Joaquim Osório Duque Estrada. E, na sequência, o Hino a Jaú, música de Rubens Leonelli e letra de Romeu Tonelli, que serão executados pela banda Carlos Gomes. Lembramos que o protocolo exige que, após a execução do Hino Nacional Brasileiro, devemos guardar respeitoso silêncio.
Ouviremos agora a leitura do boletim interno alusivo à data, realizada pelo Tenente-Coronel de Polícia Militar Fabiano de Almeida Serpa, comandante do 27º Batalhão de Polícia Militar do Interior, Tenente PM Ruitenberg Rocha. Há 87 anos, no dia 23 de maio de 1932, uma grande manifestação no centro da cidade de São Paulo contra o governo provisório de Getúlio Vargas resultou em um conflito na Praça da República, esquina com a Rua Barão de Itapetininga. Na ocasião, muitos manifestantes foram alvejados por partidários do governo provisório. Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo tombaram em luta. Outros manifestantes morreram nos meses seguintes, como Orlando de Oliveira Alvarenga, mas se organizaram e adotaram as iniciais dos nomes dos primeiros mortos, formando a sigla MMDC, que deu nome ao movimento revolucionário que preparou a luta e sustentou a mobilização paulista durante o conflito, que se iniciou no dia 9 de julho e terminou em 2 de outubro. O movimento constitucionalista de 1932 foi o maior conflito militar em território brasileiro, deflagrado em prol da obediência à Constituição Federal, que foi colocada de lado pelo governo provisório, surgido da Revolução de Outubro de 1930, deixando como legado para as novas gerações uma história de coragem, civismo e patriotismo. O movimento constitucionalista de 32 nunca se propôs a ser um movimento separatista, mas sim um movimento cívico de toda a população, em defesa da lei, da ordem constitucional e dos ideais democráticos e contra o enfraquecimento do poder civil. Em 85 dias de conflito, milhares de cidadãos perderam a vida em defesa dos princípios democráticos e da soberania do povo brasileiro. Cerca de 700 mortes do lado paulista, de acordo com os números oficiais. No entanto, estima-se que o número de mortos tenha sido muito maior, mais de 1.000. Fora do estado de São Paulo, pois o movimento foi nacional, houve aproximadamente 500 mortes. Importante destacar que é de comum acordo que o número de mortos superou o da Força Expedicionária Brasileira na sua campanha durante a Segunda Guerra Mundial. Do lado do governo provisório de Getúlio Vargas, o número de mortos nunca foi divulgado. O povo paulista perdeu no campo de luta, mas ganhou no campo do ideal, conseguindo alcançar seu objetivo com uma nova Constituição em 1934. O 9 de julho é um dia reservado aos heróis de São Paulo. É um dia dedicado àqueles que acreditaram nas pessoas, na liberdade, na pátria livre, no futuro, e que fizeram prevalecer a força do direito sobre o direito da força. Os filhos desta terra, ou aqueles que adotaram Jaú e as cidades da região como cidade do coração, e que lutaram pelos ideais democráticos, mas infelizmente tombaram no campo de batalha, devem sempre ser lembrados com orgulho pela população. Honremos a memória de Ascânio Martins Soares, morador de Jaú, mas sergipano de nascimento. Arsênio Guilherme, mineiro de origem, mas servindo por Jaú. Júlio Pinheiro, potiguar, mas que jogava futebol na cidade quando se alistou. Lourenço Carlos de Sampaio Góes. Daniel Pereira de Andrade. Orlando de Moraes Féria. E o aluno oficial Ruitenberg Rocha, da Força Pública de São Paulo, da cidade de Bocaina, e que desde 8 de março deste ano dá nome ao 27º Batalhão de Polícia Militar do Interior, como justa e merecida homenagem. Honremos nossos heróis. Viva São Paulo, viva o Brasil. Obrigado. Ouviremos agora o pronunciamento da secretária de Cultura, representando o prefeito de Jaú. Olá, bom dia a todos. Cumprimento todas as autoridades aqui presentes. Bom dia a todos que vieram hoje prestigiar
essa comemoração do 9 de julho. Em 1932, Getúlio Vargas publicou e divulgou no Brasil que a Revolução Constitucionalista ela era separatista, que o Estado de São Paulo queria se separar do restante do Brasil. Hoje, mais do que nunca, a gente sabe que isso foi uma mentira, foi uma falácia. E para a gente é muito importante manter viva a história, porque eu ainda escuto pessoas falando, mas por que vocês comemoram, se afinal de contas o Estado de São Paulo queria se separar do Brasil? E a gente sabe que isso está na nossa bandeira, na bandeira do Estado de São Paulo, que nunca foi interesse do Estado de São Paulo se separar do restante do Brasil. Na verdade, foi o contrário disso. Lutava para que o Brasil fosse mais justo e que existisse uma Constituição. Então, por isso que é tão importante, nos dias atuais, a gente focar tanto em reconhecer o nosso passado, em conhecer a nossa história, para, a partir daí, a gente tomar as nossas atitudes no presente para que a gente não comprometa o nosso futuro. Então, a cultura e a história sempre se fazem presente para que a gente nunca mais cometa erros. Muito obrigada, tenham todos um ótimo dia e viva São Paulo, viva o Brasil. Ouviremos agora o pronunciamento do Tenente Coronel PM Luiz Gustavo Toaldo Pistori. Bom dia a todos e a todas, em especial ao Tenente Coronel Fabiano de Almeida Serpa, comandante do 27º BPMI, senhor Tenente Coronel José Semensati Júnior, comandante do 53 BPMI, Tenente Coronel Hudson Covolan, chefe de Estado-Maior do CPI 4 Bauru, Dr. Reginato, nosso patrono do núcleo, João Ribeiro de Barros, do MMDC Jaú, professor Marcos Carmo, um dos idealizadores e organizadores desse evento e presidente do nosso núcleo, senhor Antônio Genes, com seus 101 anos, lutou na Revolução de 32. Então não há autoridade maior neste dia do que o senhor Genes, que lutou bravamente com todos aqueles guerreiros e vivenciaram, sentiram muito mais do que o frio dessa manhã, mas lutaram por um ideal. E a quem eu peço que se aproxime para fazer o uso da palavra. Senhoras e senhores, digníssimas autoridades, desculpem não citar nomes, porque não deu tempo, a corrida foi meio rápida. Mas estou aqui presente porque estive na trincheira de 32, sem dúvida. Lutando com os fuzis? Não. Eu era criança, tinha 14 anos só. Mas eu estava na trincheira porque eu era ordenança do capelão das tropas. O que significa? Ser capelão das tropas, eu era coroinha. Eu era coroinha, portanto, eu fui convidado entre 10 coroinhas que éramos. Ninguém teve coragem de acompanhar o padre. E eu levantei o braço e falei assim, eu vou. Quero participar. Então vamos. E foi uma luta. A minha mãe foi irredutível. Você lutou 2 semanas chorando, que eu não poderia enfrentar uma revolução. Mas depois conseguimos que ela cedesse. Bem, foi difícil para mim. Sozinho, no meio daquelas tropas, e rolo para cá, tudo para lá, minha gente, eu sozinho não sabia como ia se virar. Faça uma ideia, de 14 anos, o que eu podia fazer? Só rezar, acompanhar o padre na missa, ia na trincheira com a galheta, que o padre ia benzendo alguns enfermos, o padre ia
dando a bênção, dando a comunhão, e eu junto com o padre. Eu era a ordenança do padre. E assim foi a minha luta. Lutei sem armas. Estive lutando só com a presença. E assim estou aqui hoje, com a graça dos senhores, que eu esqueço o nome do meu amigo, de maneiras que vamos aqui diminuir. O negócio é o seguinte, minha gente, eu estou aqui com um pouco de frio, mas tenho o prazer de representar um vivo da Revolução de 32. Um vivo. Graças a Deus, estou aqui com 100 anos e 6 meses. Muito obrigado. Sejam felizes a todos. Muito obrigado. As entidades promotoras deste evento farão homenagem às pessoas que têm se dedicado à divulgação dos ideais que nortearam a Revolução Constitucionalista de 1932. O Núcleo João Ribeira de Barros fará a entrega da medalha constitucionalista, da medalha MMDC e da medalha Governador Pedro de Toledo. A bandeira nacional ocupará local de destaque à frente do dispositivo e, para tanto, pedimos a todos os convidados que fiquem em posição de respeito durante o deslocamento do pavilhão nacional. Arma! Bandeira fora de forma! Descansar. Arma! Descansa. Neste momento, faremos homenagem ao veterano, pessoa que nos contou a história que viveu. Prestes a completar 101 anos de idade, este senhor nos brinda com sua presença, trazido da cidade de Avaré pelo tenente-coronel PM José Semensati Júnior, comandante do 53º Batalhão de Polícia Militar do Interior. Temos a grata satisfação de homenagear o senhor Antônio Genes Parisi, que em 1932, aos 14 anos de idade, serviu como coroinha do padre da cidade de Ipaussu, levando conforto espiritual aos combatentes da Frente Sul da Revolução Constitucionalista. Ao conversarmos com ele, imaginamos as dificuldades enfrentadas por todos aqueles que lutaram pelos ideais que hoje reverenciamos. Como forma de agradecimento, faremos a condecoração com a medalha constitucionalista ao senhor Genes. A comenda será entregue pelo tenente-coronel de Polícia Militar, Fabiano de Almeida Serpa, comandante do 27º Batalhão de Polícia Militar do Interior, tenente PM Ruitenberg Rocha, acompanhado do coronel Semensati, do coronel Pistori e do padre Armandinho, que representa a igreja nessa solenidade.
Dando sequência às condecorações com a Medalha Constitucionalista pelo Núcleo João Ribeiro de Barros, solicito que se posicionem à frente do palanque os homenageados. Tenente Coronel PM José Semensati Júnior, Tenente Coronel PM Hudson Covolan, Primeiro Tenente PM Silvio Luiz Ferreira, Primeiro Tenente PM André Luiz Pavan dos Santos, Segundo Tenente PM Carlos Alberto Leopoldino da Silva, Subtenente PM Héctor Ernesto Grande, Subtenente do Exército Elcias Ribeiro Neves, do Tiro de Guerra de Jaú, Cabo PM Humberto Henrique Soffner, Cabo PM Eliana Bueno Campos, Cabo PM Rogério Silvio Cantador, Cabo PM Alessandro Roberto Gardinal, Cabo PM Marcelo Xavier Klein, Senhor Thales William Budim, encenador do 9 de julho, Senhor Mateus Augusto Martins, Senhor Pedro Gomes Germano Dias, Senhora Vera Lúcia da Mata e o Senhor Dirceu Gonçalves Bastos. Convido para fazer a entrega aos homenageados o Coronel Fabiano de Almeida Serpa, o Coronel Luiz Gustavo Tualdo Pistori, o Dr. Reginato, a Secretária de Cultura, o Professor Marcos Carmo, o Subtenente Ferreira do Tiro de Guerra. Solicito que os familiares também acompanhem a entrega das medalhas aos homenageados.
aos homenageados. Solicito a todas as autoridades e familiares que retornem aos seus lugares, permanecendo apenas os agraciados para a continência ao pavilhão nacional. Atenção, dispositivo. Dispositivo, sentido. Em continência, bandeira. Apresentar. Arma. Homenageados, firme. Dispositivo. Desce. Solicitamos que os agraciados retornem aos seus lugares. Para serem condecorados com a medalha MMDC pelo Núcleo João Ribeiro de Barros, solicito que se posicionem à frente do palanque os homenageados. Coronel de Polícia Militar Jefferson Bastos. Major de Polícia Militar José Aparecido dos Santos. Major de Polícia Militar Márcio Adriano Michelassi. Capitão de Polícia Militar Rosimari Ulian. Senhor Nilson César Bueno Júnior. Senador de 9 de julho. Para serem condecorados com a medalha Governador Pedro de Toledo, pelo Núcleo João Ribeiro de Barros, solicito que se posicionem à frente do palanque os homenageados. Tenente Coronel de Polícia Militar Luiz Gustavo Toaldo Pistori. Capitão de Polícia Militar Fernando Henrique Perpétuo Pauli. Convidamos que se posicione à frente o Tenente Coronel de Polícia Militar Luiz Gustavo Toaldo Pistori e o Capitão de Polícia Militar Fernando Henrique Perpétuo Pauli. Convido para fazer as honras aos homenageados. Tenente Coronel de Polícia Militar Fabiano de Almeida Serpa. Tenente Coronel de Polícia Militar Luiz Gustavo Toaldo Pistori. Dr. Reginato. Professor Marcos Carmo. Subtenente Ferreira, do Tiro de Guerra de Jaú. E a senhora Secretária de Cultura Carolina Panini. Convidamos também para fazer homenagem os familiares dos homenageados.
Solicitamos a todas as autoridades e familiares que retornem aos seus lugares, permanecendo apenas os agraciados para a continência ao pavilhão nacional. Sentido. Apresentar arma. Positivo. Descansar. Solicitamos que os agraciados retornem aos seus lugares. Solicitamos a todos os presentes que se postem em posição de respeito para o retorno da bandeira nacional junto à sua guarda de honra. Sentido. Bom grupo. Arma. Bandeira em forma. Descansar. Arma. Descansar. Teremos agora uma reencenação histórica feita por professores e estudantes de Jaú, mineiros do Tietê, Itapuí, Bauru e São Carlos. Voluntários que se apresentaram ao MMDC de Jaú para esta ocasião. O comandante do dispositivo posicionará o efetivo para dar início à encenação que será realizada em frente ao monumento. Os reencenadores estão hoje representando mortos ligados a Jaú e região. Também temos a homenagem à voluntária Maria Esquaçábia, a Maria Soldado. A variedade de fardas e equipamentos simboliza o improviso paulista durante a Revolução. Fortemente engajada no movimento, passa a transmitir os episódios da guerra ao som da marcha Paris Belfort, que ouvimos agora. Os jornalistas César Ladeira, Nicolau Coma e Renato Macedo transmitiam as novidades da guerra com a marcha ao fundo. A canção transforma-se em hino da Revolução Constitucionalista de 32. O pavilhão nacional e a bandeira paulista serão levados até o monumento ao soldado constitucionalista pelos atores que representam Major Ascânio, voluntário civil de 32, que lutou por Jaú, sem sequer ser paulista, e Astela Rosa Esquaçábia, a Maria Soldado, heroína da Revolução. Neste momento, o comandante do dispositivo posicionará o efetivo de frente para o monumento. Positivo. Sentido. Meia volta. Mover.
a Polícia Militar do Estado de São Paulo e o tiro de guerra, em respeito aos que tombaram pela Constituição de 1932, depositarão uma coroa de flores no monumento ao soldado constitucionalista. A coroa de flores é conduzida pelo 2º Sargento de Polícia Militar, Moraes Júnior, e pelo atirador do tiro de guerra, Castilho. Positivo, sentido. Convidamos os integrantes e amigos da Polícia Militar do Estado de São Paulo para entoarem a canção da PM, música do Major de Polícia Militar Alcides Giacomo Degobi e letra de Guilherme de Almeida, príncipe dos poetas e voluntário de 32, executada pela banda Carlos Gomes. Simbolicamente, o senhor Tenente Coronel PM Fabiano de Almeida Serpa, comandante do 27º Batalhão de Polícia Militar do Interior, Tenente PM Ruitenberg Rocha,
e o patrono da Sociedade Veteranos de 32, MMDC Núcleo de Jaú, Dr. Reginato, farão a chamada dos heróis combatentes de Jaú e outras cidades. Positivo, sentido. Natural de São Manuel, dá exemplo de bravura na Polícia Militar, a Força Pública de São Paulo, comandante da coluna invicta, Coronel Romão Gomes. Voluntário civil nascido em Sergipe, pai de um casal de crianças e subcomandante do batalhão jauense, Major Ascânio Martins Soares. Filho da cidade de Bocaina, aluno da atual Academia de Polícia Militar do Barro Branco, Tenente Ruitenberg Rocha. Natural das Minas Gerais, voluntário jauense, soldado da Força Pública, Arsênio Guilherme. Voluntário Daniel Pereira de Andrade. Natural do Rio Grande do Norte, voluntário jauense, Júlio Pinheiro. Voluntário Lourenço Carlos de Sampaio Góes. Voluntário Orlando de Moraes Féria. Voluntário de Bariri Claudionor Barbieri. Voluntário de Torrinha desaparecido, Antônio Melges. Voluntária Maria Esguaçábia, de Araraquara. Voluntário de Dois Córregos, Osório Franco Vilhena, resgatado em pesquisa de um mês atrás. Positivo, cansado. Em continência, o veterano Antônio Gênesis Paris de Avaré, apresentar... Obrigado pela sua presença, senhor. Claro. Descansar. A seguir, um contingente militar sob o comando do 1º Tenente PM André Antunes, do 27º Batalhão de Polícia Militar do Interior, Tenente PM Ruitenberg Rocha, fará salva de tiros em homenagem aos soldados constitucionalistas. Alertamos aos presentes o cuidado com o barulho junto às crianças e animais de estimação. Positivo. Arregando. Apontando. Vamos. Preparando. Arregando. Vamos.
Bom grupo! Arma! Descansar! Arma! Cansar! Olha! O primeiro-tenente de Polícia Militar, Murilo Henrique da Silva, comandante do dispositivo, volta o efetivo de frente para o palanque para a saída dos reencenadores. Positivo, sentido! Meia, voltado! Correr! Neste momento, o comandante do dispositivo, primeiro-tenente de Polícia Militar, Murilo Henrique da Silva, deslocará a tropa para iniciar o desfile. Positivo, sentido! Esquerda! Correr! Começou a esquerda! Vai! Bom grupo! Arma! Ordinário! Vai! O efetivo se posicionará para iniciar o desfile, dando a volta na Praça da República, onde está sediado o monumento ao MMDC. Histórico da banda Carlos Gomes. O ano de 1892 marca o início da história da Corporação Musical Carlos Gomes. Nessa época, haviam duas bandas em Jaú, que se dissolveram em 1896 e em 1898 nasceu outra banda, fundada pelo maestro Heitor Aze, com os músicos remanescentes das duas anteriores. Essa deu origem à corporação musical que existe até hoje. Durante toda a sua existência, ela fez parte ativa da vida da cidade, abrilhantando comemorações, desfiles, eventos dos mais variados tipos. Venceu um concurso em São Paulo em 1922 e participou da chegada do aviador João Ribeiro de Barros e sua equipe à cidade. Depois da epopeia da travessia do Atlântico Sul com o hidroavião Jaú, a banda se apresentou por mais de 100 anos no coreto da Praça da República, uma das mais duradouras tradições da cidade.
Por ela passaram os mais conceituados músicos de Jaú, além de ter formado gerações deles. Por toda sua trajetória de amor à arte e à cidade, pela persistência de seus integrantes que não a deixaram esmorecer, mesmo diante de dificuldades, a Corporação Musical Carlos Gomes é um autêntico e verdadeiro patrimônio da cidade de Jaú. Era 9 de julho de 1932. As forças militares do Exército Brasileiro, sediadas em São Paulo com 4.000 homens, a Força Pública Estadual, atual Polícia Militar do Estado de São Paulo, com 10.000 soldados, o MMDC, que conseguiu armar 35.000 dos 200.000 voluntários que se apresentaram, dão início ao movimento constitucionalista contra o governo provisório de Getúlio Vargas. Jaú forneceu perto de 1.000 desses intrépidos voluntários. Os reservistas seguiram logo na primeira semana e foram lutar no Vale do Ribeira. Os voluntários, aqueles que nunca tiveram treinamento com armas, seguiram logo em seguida para a região do Médio Paranapanema, na região de Ourinhos, Bernardino de Campos, Piraju, Taquarituba e Fartura. Em Fartura, formou-se a famosa Cavalaria Jauense, que atuou sob as ordens do 2º Regimento de Cavalaria Divisória de Pirassununga. Nosso herói maior, João Ribeiro de Barros, pioneiro da travessia do Atlântico Sul, em 1927, à época da Revolução Constitucionalista, encontrava-se exilado em Portugal. Veio de lá especialmente para participar da nossa luta contra o governo provisório de Getúlio Vargas. Além disso, doou grande parte do patrimônio de troféus e medalhas que lhe foram conferidas pelo seu ato heróico à campanha Ouro para o Bem de São Paulo. Para nós paulistas, foi herói no ar e na terra. Em decorrência da falta de munição, cada soldado paulista poderia dar, no máximo, 20 tiros ao dia. Para iludir o adversário, despistando tão penosa inferioridade, a engenharia paulista inventou a matraca, um objeto acionado durante o silêncio ocasional, que dava a ideia de disparos seguidos, simulando presença de metralhadoras poderosas nas trincheiras paulistas. Desta forma, muitas vezes evitou-se o confronto corpo a corpo contra nossos soldados. O contingente militar, sob o comando do 1º Tenente de Polícia Militar, Murilo Henrique da Silva, desfilará em continência ao Tenente Coronel de Polícia Militar, Luiz Gustavo Toaldo Pistori. O tiro de guerra de Jaú, ao longo dos mais de 70 anos de existência, vem cumprindo suas missões de ensino militar, habilitando jovens para a defesa do país. Ensino cívico, onde instrui acerca da importância em conhecer e amar a pátria, seus estados e a cidade. E o ensino moral, onde trabalha os valores éticos e morais mais nobres que uma sociedade deve ter: honra, honestidade, dignidade e respeito. O tiro de guerra 02019 é chefiado pelo subtenente Ferreira e tem como instrutor subtenente Neves, tendo à frente do destacamento hoje o monitor Gomes. A Polícia Militar do Estado de São Paulo tem por função primordial o policiamento ostensivo e a preservação da ordem pública.
A Polícia Militar está presente em todos os 645 municípios do estado, atendendo 24 horas por dia toda a população paulista. Em Jaú, o 27º Batalhão de Polícia Militar do Interior, Tenente PM Ruitenberg Rocha, é comandado pelo Tenente Coronel de Polícia Militar, Fabiano de Almeida Serpa. O escotismo é um movimento educativo mundial e o seu programa estimula o jovem a ser responsável e a tomar decisões, tornando-se um cidadão útil à sociedade. Sua pedagogia lança mão de atividades em equipe, que compreendem os jogos educativos, excursões e acampamentos junto à natureza. Os escoteiros estão presentes em cerca de 160 países, somando mais de 37 milhões de jovens em todo o mundo. No Brasil, os escoteiros já ultrapassaram a marca de 73 mil. Esse ano temos a presença das escolas municipais de ensino fundamental participando do evento. Escola Alvarina Bizarro Souza, diretora Gláucia Tomazini. Escola Helena de Castro Piragini, diretora Ruth Antônio Pires. Escola Maria de Lourdes Camargo Melo, diretora Andréia Carrara Veneziani. Escola Maria de Magalhães Castro, diretora Mônica Melim Martins. Escola Isa Rosa Meireles Nami, diretora Mônica Carolina Virgílio. E a Escola Caetano Perlatti, da diretora Helenira Aparecida Cassola. As crianças das escolas esse ano foram instruídas pelo professor Marcos sobre a importância de comemorarmos o 9 de julho e reverenciarmos os nossos heróis. Parabéns a todas as escolas participantes, parabéns às diretoras, às professoras e aos familiares que trouxeram os alunos. Temos também participando do nosso evento a Banda Marcial de Trabiju, que vem sob os acordes do maestro Henrique Possato e a coreógrafa Sandra dos Santos. Na sequência, teremos o desfile motorizado. Iniciando o desfile motorizado, temos a viatura do Rádio Patrulhamento, equipe formada por policiais militares empregada na execução do patrulhamento preventivo e repressivo imediato em todo o município, sendo responsável pelo atendimento das chamadas de emergência efetuadas pelo telefone 190.
Ronda ostensiva com o apoio de motocicletas. ROCAM. O emprego do policiamento com motocicletas visa proporcionar rapidez e agilidade ao patrulhamento preventivo e repressivo imediato. Ronda escolar. Policiamento preventivo realizado nas escolas e em suas imediações, visando o bem-estar dos alunos, a prevenção às drogas, bem como a preservação da integridade física dos estudantes e comunidade escolar. Policiamento de força tática e canil. É a ação do policiamento ostensivo de caráter especializado, executado por efetivo com treinamento específico para atuar em situações especiais. A base comunitária móvel é a viatura tipo van ou trailer, a qual realiza policiamento comunitário, permanecendo estacionada em pontos pré-estabelecidos estrategicamente ou no policiamento em eventos. Policiamento rodoviário. O 2º Batalhão de Polícia Rodoviária, com sede em Bauru, foi criado em 7 de agosto de 1977. O 3º Pelotão de Jaú conta com uma base operacional do policiamento rodoviário que atende 11 municípios da microrregião. O policiamento ambiental de Barra Bonita foi inaugurado em 1977 e a sua base operacional é sediada em Bauru. O posto de bombeiros de Jaú foi instalado em 28 de abril de 79. Conta com 27 homens que atendem em média 3.000 ocorrências por ano nos 8 municípios em que atuam. O Tenente-Coronel de Polícia Militar Fabiano de Almeida Serpa, comandante do 27º Batalhão de Polícia Militar do Interior, Subtenente Ferreira, chefe do tiro de guerra, Professor Marcos, presidente do núcleo do MMDC de Jaú, e a Prefeitura Municipal de Jaú agradecem a presença de todos